Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa são 18 horas em Paris, 15 horas na Cidade da Praia. Carina Branco. Bem-vindos à nossa emissão desta segunda-feira, 17 de abril. No Sudão, cerca de 100 pessoas morreram nos últimos 3 dias nos combates entre exército e forças paramilitares. O presidente do Ruanda fez visita relâmpago à Guiné-Bissau e foi agraciado com a medalha Amílcar Cabral. Ulisses Correia Silva foi reeleito na liderança do partido no poder em Cabo Verde. E a Justiça francesa absolveu a Airbus e a Air France das acusações de homicídio involuntário na queda do Airbus A330, que fazia a ligação Rio de Janeiro-Paris há 14 anos. Na realização está Adrien Tourreau e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. No Sudão, nos últimos 3 dias, morreram cerca de 100 pessoas nos combates entre o exército e as forças paramilitares. O número não inclui todas as vítimas, porque muitas não conseguem chegar aos hospitais no meio dos confrontos, de acordo com o Sindicato dos Médicos. Esta segunda-feira, os confrontos continuam perto dos locais de poder na capital, bem como em todas as províncias do país, inclusive nas regiões fronteiriças do Sudão do Sul, Etiópia, Eritreia e Chad. Daniela Nascimento, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, alerta que os confrontos têm potencial de alastrar na região. A desestabilização regional é uma característica de toda a dinâmica de conflitualidade violenta na região do Sudão, portanto no território do Sudão até de forma mais alargada, não é? Podemos fazer a mesma análise relativamente àquilo que é a profunda instabilidade e insegurança que se vive também a sul, no Sudão do Sul, ou no Chad, ou na República Centro-Africana. Portanto há aqui toda uma dinâmica regional que está inevitavelmente muito interligada. Estes confrontos militares que obviamente agora estão começaram por estar até mais concentrados na capital sudanesa, o que até é bastante estranho relativamente àquilo que têm sido as dinâmicas de violência no país, mas rapidamente se alastrou para outros pontos do Sudão e tem obviamente um potencial de escalada e de alastramento para aquilo que são territórios vizinhos e que obviamente são territórios que também estão marcados por uma profunda instabilidade política e que de alguma maneira poderão também sofrer ou aproveitar esta instabilidade, esta insegurança e este escalar da violência para promover outro tipo de movimentos mais contestatários até do ponto de vista do poder político mais alargado. As palavras de Daniela Nascimento, investigadora especialista no Sudão, entrevistada por Lígia Anjos. A ONU pede que se cessem imediatamente as hostilidades no Sudão. Na Guiné-Bissau hoje foi dia de uma visita relâmpago de 2 horas do presidente do Ruanda. Reportagem de Moussa Baldé, no nosso correspondente. Foi uma visita de cerca de 2 horas que serviu para Paul Kagame ser agraciado com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do Estado da Guiné-Bissau. No seu discurso na presidência da República em Bissau, o presidente do Ruanda disse ter sido uma honra e um privilégio ser distinguido com a medalha Amílcar Cabral, um herói e um revolucionário africano. O presidente Umaro Sissoko Embalo afirmou por sua vez ser um prazer para si receber Paul Kagame na Guiné-Bissau, a quem destacou os esforços para a estabilização de toda a África e, em particular, nos apoios que têm dado à Guiné-Bissau. Embalo lembrou que no ano passado, a quando da sua visita oficial a Kigali, os dois países assinaram acordos nos domínios do turismo, comércio e educação. Agora, nesta vinda de Paul Kagame a Bissau, os dois países reafirmaram esses compromissos e rubricaram um novo acordo desta feita para a supressão de vistos. O presidente do Ruanda visitou a seguir a fortaleza da Amura, onde se encontram os túmulos dos pais fundadores da República da Guiné-Bissau, entre outros, Amílcar Cabral e Nino Vieira. Umaro Sissoko Embalo, que acompanhou de perto as honras que Paul Kagame prestou aos túmulos dos dois pais fundadores da Guiné-Bissau, disse que conta com o Ruanda para desenvolver a Guiné-Bissau. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Em Cabo Verde, mais de 90% dos militantes do MPD optaram pela continuidade de Ulisses Correia Silva como presidente do partido que sustenta o governo. Mais pormenores com Odair Santos, o nosso correspondente. Numa primeira reação aos resultados, Ulisses Correia Silva disse que se trata de uma grande vitória do MPD porque os militantes compreenderam bem o que estava em jogo e destacou a participação na eleição direta do presidente do Movimento para a Democracia. Mais de 10 mil militantes foram votar de Santo Antão à Brava e na diáspora e legitimaram novamente a minha liderança, mas legitimaram aquilo que é também o nosso grande compromisso de continuar a ter um MPD como partido vencedor. Nós entramos no campo para vencer. Nosso compromisso de vencermos as eleições autárquicas e as eleições legislativas
2024-2026 e continuar a governar. Portanto, era preciso este reforço. Acho que os militantes compreenderam bem e deram uma boa resposta. Ulisses Correia Silva aconselhou o seu opositor, Orlando Dias, a respeitar os resultados por a diferença ser abismal, observando que a taxa de participação é das maiores a nível do partido. Mas o candidato derrotado à presidência do MPD, Orlando Dias, denunciou um esquema de fraude generalizado que, segundo o mesmo, terá influenciado o resultado das eleições internas do partido, indicando que a abstenção verificada manifesta o descontentamento dos militantes com a atual liderança. Segundo dados que temos, como relativamente certos, mobilizaram à volta de pouco mais de 20% dos militantes. Isto é, de facto, quem ganhou as eleições foi a abstenção. Nas eleições que decorreram neste domingo, foram ainda escolhidos os 300 delegados à 13ª Convenção Nacional do MPD, agendada para 26 a 28 de maio. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Praia 99.3 FM. Em França, quase 14 anos após o acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas, um tribunal absolveu hoje a Airbus e a Air France das acusações de homicídio involuntário na queda do Airbus A330, que fazia a ligação entre Rio de Janeiro e Paris. Miguel Martins. O Ministério Público tinha precisamente pedido a absolvição das duas empresas por considerar que era impossível demonstrar a sua culpa, algo que os familiares das vítimas não aceitaram. O julgamento decorreu de 10 de outubro a 8 de dezembro de 2022. Este foi o pior acidente da história da aviação comercial francesa a 1 de junho de 2009. 216 passageiros e 12 membros da tripulação morreram. Havia pessoas de 33 nacionalidades, principalmente franceses, brasileiros e alemães. De acordo com as conclusões do Departamento de Investigação e Análises sobre Segurança, o acidente ocorreu depois de o gelo ter bloqueado as sondas de medição da velocidade do avião, deixando os pilotos sem informação ao passar por uma área de turbulência. A questão-chave era se a queda do avião se deveu à falta de preparação dos pilotos, aí seria um caso da responsabilidade da Air France, a uma falha das sondas Pitot, o que seria da responsabilidade da Airbus, ou pura e simplesmente falha humana. Ainda em França, 3 dias depois de ter promulgado a contestada reforma das pensões, o presidente Emmanuel Macron vai falar esta noite aos franceses numa declaração televisiva gravada e sem direito a perguntas. A atmosfera é ainda de crise política e social no país, com a preparação de mais uma grande jornada de manifestações contra a reforma das pensões a 1 de maio. E esta semana decorre a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. O único clube português ainda em prova é o Benfica. Os encarnados perderam em casa por 2-0 frente aos italianos do Inter e defrontam os transalpinos na quarta-feira em Milão. Em entrevista à RFI, Cristiano, antigo futebolista do Benfica que defrontou o Inter em 2004, afirmou que a atual equipa dos encarnados tem mais argumentos que a de 2004 para passar a eliminatória, apesar da derrota em casa. Tem feito grandes jogos, tem deixado os adeptos muito orgulhosos a cada jogo, a forma como joga, a intensidade que joga. Por isso só o jogo na Itália, todos os adeptos podem estar na esperança, né, que o Benfica consiga mudar e consiga levar a eliminatória, né, por vencida. Tem uma qualidade muito grande todos os jogadores, né. Vamos dizer assim que são diferentes épocas do Benfica. Na altura o Benfica não ia à Liga dos Campeões, foi à Liga Europa. Hoje, né, na altura a Taça UEFA, né. Fizemos um bom jogo, fizemos um grande jogo na Luz e não conseguimos marcar, tivemos oportunidades para marcar o gol. Talvez fosse esse gol, com esse gol de 1-0 no primeiro jogo já nos daria a classificação, né, no segundo jogo. Voltamos a fazer um grande jogo em Itália, mas acabamos de ser vencidos, né? Mas eu tenho certeza que o Benfica consegue, né, transformar isso. O Benfica consegue a força com os adeptos, né? E me lembro, em Itália, tínhamos uma bancada cheia de benfiquistas. Durante todo o jogo sempre teve a apoiar a equipa e por isso foi muito importante e sei que os benfiquistas também vão estar presentes nesse momento e vão ajudar os jogadores a passar a eliminatória, sabendo que temos de fazer um jogo na perfeição, né? E o Benfica acho que vai conseguir isso, espero que consiga. Tem atletas para isso, tem jogadores para isso e por isso acho que todos os benfiquistas devem estar motivados e estarem com a esperança que conseguimos passar a eliminatória e conseguir a vitória que nós queremos.